Era o final de 1800, uma época de muitas invenções e descobertas. Não era para menos, já que personalidades como Marie Curie e Nikola Tesla eram contemporâneos. Acontecimentos importantes como a Segunda Revolução Industrial e o movimento sufragista que brigava por mais direito às mulheres balançavam as estruturas do mundo. É nesse contexto que nos Estados Unidos, um menino vindo de uma família classe média nasceu e iria mudar a arte para sempre. Winsor era inquieto. Sua família conta que, ainda criança, ele desenhava nas janelas de sua casa utilizando um prego. Ele gostava muito de arte, então começou a frequentar os arredores de museus e fazia retratos das pessoas, assim ganhava uns trocados para conseguir entrar. Foi numa dessas visitas que ele conheceu o Vitascope, um projetor rudimentar patenteado por Thomas Edison. Talvez tenha sido ali que ele foi mordido por algo que não existia ainda. A partir de então, algo inexplicável começou a morar dentro dele, que mesmo seus desenhos incríveis não conseguia tirar da caverna. Eu sou o Mika e hoje eu vou contar para vocês a história de um dos fundadores da animação, o Winsor McCay. Por volta de 1890, ele ficou extremamente conhecido pelos cartazes de propaganda e por charges que fazia para alguns jornais. Uma carreira muito semelhante à de outro artista que já falei por aqui, o criador do Grinch, Dr. Seuss. Provavelmente ele já teve contato com alguma obra de McCay quando criança. Em 1904, ele virou desenhista de tiras, e ali sua arte chegou a um outro nível. Utilizando de um estilo Art Nouveau, ele desenhava lindas histórias originais. Trabalhava ao mesmo tempo para dois jornais, o New York Herald e para o New York Evening Telegram, mas nesse segundo usava um pseudônimo, pois o Herald exigia isso, e era de fato o empregador de Winsor. Ele desenhava rápido, não, vocês não têm ideia do quão rápido era, e era tudo muito bem feito, pois ele aplicava um conhecimento artístico que havia aprendido ainda jovem, como perspectiva e linhas que variavam de grossura conforme os planos da figura. Sua família dizia que ele desenhava a todo momento quando criança, mas eles não se importavam muito com isso naquela época. Para eles, era só uma criança que gostava de ficar na dela e não dava muito trabalho. Sua obra-prima em relação à arte estática foi sem dúvida The Little Nemo, uma série de tiras onde um menino viajava pelo mundo dos sonhos com outros dois personagens, e no final sempre acabava em sua cama. Uma história que soa muito com o universo de Sandman, que seria criado muitos anos depois, e que também foi referenciado por esse autor em algumas histórias. E também por Alan Moore. Em certo momento, ele foi contratado para desenhar durante apresentações de um tipo de teatro chamado vaudeville, onde as peças eram rápidas e os atores improvisavam várias sketches. O espetáculo não era fixo em um lugar, então sempre precisava ir para um local diferente, mas Winsor adorava. Na mesma época, ele fazia tiras e ilustrações para os jornais e trabalhava no teatro, tudo ao mesmo tempo. O trabalho no teatro era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, e fazia bem feito, pois foi chamado para apresentar suas peças na Europa, mas o jornal que ele trabalhava não o deixou ir. Provavelmente foi aqui que começou uma queda de braço que duraria por alguns anos. Aviso, esse vídeo foi feito sem uso de inteligência artificial. Deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve aqui no canal para dar uma moral em quem está tentando fazer algo diferente. Inspirado por um dos livros de seu filho, onde você solta as páginas rapidamente e a imagem começa a se movimentar, Winsor teve uma ideia das mais incríveis: fazer um filme utilizando os desenhos, passando em sequência. Ele era o cara ideal para isso, já que desenhava bastante e muito rápido. Então ele foi em frente com a ideia e colocou mais uma tarefa entre as tantas que ele já estava fazendo até então. E desenhou e filmou cada folha em 1911, utilizando uma das suas obras de mais sucesso, que foi Little Nemo. Depois de pronto, ele apresentou seu filme nos seus shows de teatro e as pessoas adoraram.
No ano seguinte, ele animou How a Mosquito Operates, onde podemos ver, mesmo que rudimentar, a utilização da perspectiva no seu desenho e a fluidez dos movimentos do mosquito. Mas sua obra mais significante viria a seguir. Em 1914, ele conseguiu não só fazer a animação, como se colocar na cena, atuando de verdade, interagindo com sua própria criação, e com certeza foi uma das experiências mais mágicas da sua vida. Em Dirt, o dinossauro de 1914, ele utilizou de interpolação ou animação in between, onde desenhava em apenas alguns quadros, o que chamamos hoje de quadro-chave, e deixava os desenhos que passava entre eles para um amigo fazer, ganhando bastante tempo no processo. O Winsor vivia um sonho, mas o dono do jornal não gostava nada daquilo, pois o artista se doava mais na arte dele do que nos assuntos do jornal. Eles o pressionaram até ele não ter outra saída a não ser parar com o seu show. De saco cheio daquilo, Winsor quis fazer seu próprio filme com o seu dinheiro, e então nasceu Lusitânia, onde ele retrata um acontecimento real, um naufrágio de um navio americano durante o período da Primeira Guerra Mundial. Aqui ele usou novamente, utilizando folhas de acetato, onde ele desenhava o assunto do vídeo em primeiro plano e a paisagem em outra folha, diminuindo drasticamente a quantidade de trabalho. Winsor não conseguiu retorno do seu investimento no filme, já que para tal ele precisaria de um bom esquema de distribuição, e ele meio que estava sozinho nessa. Disney quase teve o mesmo problema quando começou e precisou fazer muitos contatos para conseguir alguém para bancar suas primeiras obras. Basicamente, o sonho de trabalhar com animação acabou aqui, mas a indústria seguiu em frente e, como já vimos, Disney conseguiu cada vez mais espaço, mesmo com suas ideias mirabolantes e empréstimos aos montes. E aí, tá curtindo essa história? Esse cara foi um dos fundadores da animação. E se você quiser conhecer mais um, ou tem alguma obra em específico que você queira saber mais sobre, deixa aqui no comentário. Outros estúdios também tentavam emplacar suas obras, como os irmãos Fleischer. Em 1927, Winsor foi convidado a um jantar com os Fleischer, mas as visões deles eram muito diferentes, e ele deixou sua visão bem clara durante o jantar. Winsor era um artista dos mais românticos, e mesmo precisando de dinheiro para sobreviver, ele não se importava em tratar a animação como algo que merecia ter empenho e sentimento envolvido. Já os Fleischer tinham uma outra visão, mais empreendedora mesmo, de fazer filmes e curtas para vender. Estabelecer um mercado de animação sólida. Winsor faleceu em 1934 devido a um AVC. Muitas das obras de McKay lamentavelmente se perderam devido ao seu mau armazenamento e incêndios. Um prêmio com o nome dele foi instituído em 1972 para condecorar pessoas que ajudaram na construção da animação de alguma forma. Esse prêmio inclusive é entregue num outro evento chamado Prêmio Annie, considerado o Oscar da animação. A história de McKay me chamou muita atenção, pois ele fez o caminho contrário de Jack Kirby, que foi da animação para os quadrinhos. Ele já era muito bom artisticamente fazendo quadrinhos,
mas isso não era o suficiente para ele. Ele precisou criar uma outra mídia para se expressar. Muito triste também saber que o mundo não estava preparado para receber sua criação e um criador tão voraz ser cerceado até desistir dos seus sonhos. Para terminar esse vídeo um pouco mais para cima, eu queria deixar uma reflexão. Você tem o sonho de viver de arte? É possível isso? Hoje, mais do que nunca, você pode aprender a desenhar, a escrever e se mostrar para o mundo através da internet. Não será fácil, nada é fácil pra gente. A gente vai ter que fazer como o Winsor McCay e ir atrás das oportunidades, como Art Babitsky, por exemplo, que aprendeu a desenhar observando e depois foi fazer Branca de Neve. Ou mesmo como Jack Kirby, que trabalhou até os últimos dias da sua vida para criar mais de um universo. É possível, nós temos de insistir, treinar todos os dias, melhorar, se relacionar com quem está no mercado, não com interesse, mas com sinceridade, para conhecer o trabalho dessas pessoas e se fazer presente, porque o dia que aparecer uma oportunidade, nós estaremos preparados. Cada um de nós tem uma sabedoria, temos uma vivência só nossa, e esse é o nosso diferencial. Nós também iremos ter nossas ideias mirabolantes, inovações, métodos próprios para fazer a nossa parte. Temos de trabalhar duro e melhorar cada vez mais. Pouco a pouco, somando todos esses minutos, dias, horas, anos, lá na frente nós estaremos preparados e faremos o nosso sonho se tornar realidade. Foco nas pessoas. Nós vamos vencer. A história da animação, obviamente, não termina aqui. Utilizando os métodos que o Winsor inventou, diversos aperfeiçoamentos foram feitos e a indústria se estabeleceu. Em meio a um meio quase que totalmente preenchido por homens, uma mulher ousa aceitar o desafio e se torna uma das primeiras desenhistas da história, trabalhando com personagens como o Pica-Pau e a Pantera Cor-de-Rosa, e muitos outros também. Mas essa história, essa eu conto outro dia. Até mais.